Olá, seja muito bem-vindo. Olha só quem divulgou o seu relatório mais atualizado e fresquinho, o Gary 11. É claro que eu já fiz toda a análise dele para você e vou te mostrar tudinho a partir de agora. Este relatório foi publicado no dia 8 de setembro e hoje é dia 10 de setembro. Super fresquinho, atualizado, mal saiu do forno, já tem análise completaça para você. E eu ainda fico me perguntando aqui, meu caro, por que você não atolou o dedo no botão de like? E você que é novato por aqui, se inscreva no canal. Ah, Rob, mas e se eu não gostar do seu conteúdo, for fraquinho, for ruim, eu não aprender nada? Você pode se desinscrever sem nenhum tipo de problema. Você vê como eu me garanto aqui. Vou mergulhar de sola nos dividendos. O último pagamento foi no dia 5 de setembro e ele pagou 8 centavos por cota. Isso significa um dividend yield mensal de 0,92%. Será que isso é muito ou será que isso é pouco? Além de eu mostrar os dividendos, eu também vou mostrar para você o desconto, a nossa tabelinha fundamentalista de fundos imobiliários híbridos. Aqui você está vendo o quanto que ele está pagando de dividendos comparado aos seus coleguinhas e aqui o desconto, que é inexistente, ele não tem nenhum desconto. Então, quando você soma os dois, ele acaba ganhando uma bolinha vermelha. Mas é claro que a análise não para por aqui. Essa é apenas a primeira etapa. Não significa que, eu vou deixar de investir ou, eu vou investir. Calma, é o primeiro passo. Vamos para o segundo, para o terceiro, a partir de agora. Nós temos muita coisa para conversar hoje. Iniciando com a venda dos 10 imóveis do Gary. E aqui a gestão fez uma explicação extremamente longa e para quem está nos níveis iniciante e intermediário dos fundos imobiliários, considera inclusive incompreensível. Então, o que eu fiz para facilitar a vida de todos, desde o faixa branca até o faixa preta que não tem tempo de ler? Tudo isso que você está vendo aqui na tela, ó, eu fiz a compilação, resumão, só o filé mignon para você, que eu vou mostrar a partir de agora. Vem para o quadro negro do Robzão, começando aqui a nossa explicação sobre essa venda. Ele vendeu 10 imóveis de renda urbana, 4 lojas do Grupo Pão de Açúcar e 6 lojas do Grupo Mateus. O valor total, 465 milhões. Essa grana vai ser usada para reduzir dívidas e fortalecer o caixa. Aqui eu já puxo para o segundo tópico, que é exatamente os impactos da venda. A dívida do fundo cai cerca de 353 milhões de reais. Além disso, essa operação tem um lucro estimado de 135 a 156 milhões de reais. E parte da dívida do CRI Artemis, a gente já vai ver sobre esse fundo imobiliário chamado Artemis 22, que o Gary é o majoritário dele. Já chego lá, você já vai compreender a importância dele. Esse fundo imobiliário Artemis 2022, ele possui uma dívida lá dentro e eles vão amortizar antecipadamente e nós não estamos falando de uma operação de compra e venda tradicional de fácil compreensão, como você já viu em outros casos. Aqui é mais avançado. O Gary 11 está se tornando mais complexo para os investidores faixa branca, faixa amarela. Ele está necessitando cada vez mais explicações e acompanhamento de quem tem mais visão de mercado, tem mais experiência, modéstia à parte, como é o meu caso aqui. Então, deixa eu te explicar de forma bem resumida para você compreender como é que vai ser essa estrutura da operação. A compra, ela está sendo feita pelo fundo XP Renda Imobiliária Feeder. Esse fundo criou duas classes de cotas. A primeira é a Senior, tem um rendimento fixo, inflação mais 9% ao ano. E tem também a subordinada. A cota subordinada tem um rendimento variável. E como que funciona essa remuneração? As cotas Senior, que é da XP, elas possuem uma rentabilidade pré-estabelecida
de inflação mais 9% ao ano. O rendimento excedente que o portfólio gerar ao longo da vida, aí será devido ao GARI. Rob, então existe uma possibilidade de, eventualmente, o GARI não ter rendimentos? Sim, porque é só se for excedente. Quais são os efeitos esperados dessa operação? Caixa mais robusto, redução da alavancagem, patrimônio líquido pode se valorizar no médio prazo e a distribuição de dividendos tende a se normalizar com mais estabilidade. E quais são os próximos passos? A operação está quase concluindo, tá? Na parte finalzinha já dela, está faltando pequenos detalhes. E em paralelo, o fundo adiou a compra de novos imóveis até concluir a reorganização. Isso, inclusive, estava no relatório deles, mas eu vou te mostrar daqui a pouquinho aqui que ele acabou de comprar 2 imóveis novos. Eu sei que é bastante coisa, eu compreendo que o GARI está se tornando mais complexo para os investidores iniciantes e intermediários, e até para facilitar a sua compreensão, você entender direitinho, não restar dúvidas, eu preparei esse quadro aqui. Vamos começar com os pontos positivos. A desalavancagem forte, amortização de mais ou menos 350 milhões reduz o risco financeiro imediato. Colchão de liquidez reforçado, o fundo fica mais protegido. Tem também aquele lucro entre 130 a 160 milhões de reais, vai melhorar o balanço. E o potencial de valorização via cotas subordinadas, já expliquei como elas funcionam. Sênior, subordinadas, a rentabilidade e tudo mais. Agora a gente vai ver os pontos de atenção. Venda de ativos para aliviar a dívida. Pode significar que o fundo abriu mão de propriedades de qualidade para dar uma reduzida nos passivos. E aí eu até faço um questionamento. Seria uma venda forçada? Interrogação. Porque quando um fundo vende 10 ativos de uma vez, normalmente o preço de liquidação não é o ideal. Fica aí a pulguinha atrás da orelha. A estrutura complexa, separar em cotas sênior, subordinadas, é uma engenharia financeira que a maioria dos cotistas não vai entender. E não parou por aí as atualizações, porque no dia de ontem, dia 9 de setembro, o GARI resolveu comprar mais 2 imóveis. Então ele acabou comprando 2 imóveis no Rio Grande do Sul. Os 32 milhões serão quitados com recursos próprios e cotas do GARI 11. Então eles não vão utilizar dívida desta vez. O pagamento será realizado de forma integral no ato das lavraturas das escrituras de compra e venda. Os contratos de locação já estão vigentes, são atípicos, que possuem mais previsibilidade, mais segurança, prazo de 15 anos e reajuste pela inflação. Caramba, quanta coisa a gente teve de novidades aí, né? Só para finalizar as atualizações, então, o portfólio ele segue 100% adimplente e integralmente locado por meio dos contratos atípicos, que são aqueles de longo prazo. Esse inquilino novo vai entrar nesse rol aqui de locatários atuais. Você percebe que o rating de crédito de todos eles é muito bom, com exceção da Almanara Alimentos, que não tem rating, só que ela corresponde apenas a 2% da receita do fundo. Esse novo inquilino vai entrar aqui nessa listinha de locatários. Aqui estão os números da carteira de ativos sem contabilizar todas essas mudanças que nós estamos conversando. Então, vale mais a pena a gente se aprofundar detalhadamente após todas essas operações se concretizarem. Mas um ponto importante de você saber, essa vacância em 0% traz muito mais segurança, assim como 100% dos contratos com multa integral, caso a pessoa quiser sair de lá, também traz bastante segurança. Agora, em relação aqui aos imóveis,
distribuição por geografia, por inquilinos e tudo mais, a gente precisa esperar todas essas mudanças se concretizarem para daí sim ver um mapinha mais condizente com a nova fotografia do fundo. Aqui está o resultado mensal, então no último mês, apenas pegando os aluguéis logísticos e de renda urbana, 13.376.000, e aí eu fiz aquela relaçãozinha, né? Deste lado aqui, o quanto dos aluguéis foram utilizados para pagar taxas, e ele ganha uma bolinha amarela, ok? E deste outro lado, o quanto que foi utilizado para pagar dívida. Os juros da dívida, diga-se de passagem, não contempla a amortização. Aproveitando que nós estamos falando em dívida, vamos ver a estrutura de capital dele. Este daqui é o protocolado dia 13 de agosto, a gente está esperando atualizações desse informe mensal, quando tiver, claro que eu vou trazer aqui para você, mas ele é referente a uma competência que já não é mais tão fresquinha assim, mas é a mais nova que nós temos publicada lá, então é isso aí que a gente vai trabalhar em cima. Bolinha verde no índice de endividamento, bolinha verde no índice de alavancagem financeira e bolinha verde no índice de solvência geral. E virando a página, ele acaba ganhando também bolinha verde no índice de cobertura de obrigações, tanto na forma mais conservadora quanto na forma mais permissiva. Mas aqui tem um detalhe que faz toda a diferença. Você percebe que ele tem passivos baixos aqui no relatório, né? Bom, aqui vem um ponto muito importante de você compreender a estrutura do GARI. Esses passivos aqui são exclusivamente o do GARI. No entanto, ele possui em seu portfólio uma participação muito relevante em fundos imobiliários. Aqui são dois fundos imobiliários. É o Artemis e o Annecy. Por que eu estou falando disso para você? Porque dentro desses fundos imobiliários possuem passivos. Então, deixa eu te explicar. Eu estou falando que o GARI não está mais tão simples assim para os iniciantes, né? Deixa eu te explicar de forma mais profunda aqui. Então, tem uma estrutura, digamos, entre aspas, assim, oculta, do GARI, que eu vou te explicar como é que funciona. Ele não investe em imóveis apenas diretamente. Ele também coloca dinheiro em outros FIIs, Artemis 2022 e Annecy 59. Esses fundos são controlados pelo GARI. Do Artemis, ele tem mais de 75%. E o Annecy ele tem mais de 82% das cotas. Então, ele que manda na parada. E lá dentro tem vários imóveis que ele acaba se aproveitando. Bom, esses FIIs, Artemis e Annecy, têm seus próprios passivos. CRIs, financiamentos, obrigações. Tanto é que eu falei lá atrás que com a venda dos imóveis ia ser também reduzido o passivo do Artemis, certo? E esse passivo do Artemis e também do Annecy, eles não aparecem aqui nesses passivos que são exclusivos do GARI, porque a participação do GARI é através desses fundos imobiliários que estão contabilizados aqui. Então, é importante destacar que na contabilidade oficial do GARI, essas dívidas, essas obrigações, esses financiamentos não aparecem direto. Então, os indicadores de endividamento do GARI parecem mais limpos, mas na prática parte do risco está... veja que eu estou colocando entre aspas para quem está iniciando entender. Não vou trazer palavras técnicas aqui. Parte do risco está escondido, entre aspas, nesses fundos. E quando a gente lê o relatório, a gente consegue estimar mais ou menos o quanto que tem de passivos no FII Artemis. Olha que a gestão falou. A redução aproximada de 355 milhões na alavancagem representa, presta atenção, representa aproximadamente 48% do passivo. Mas quando eu olho aqui, tem só 86 milhões. Agora você entendeu por quê? Porque está contabilizado aqui, nessa estrutura desses fundos de investimento imobiliário. E não diretamente aqui nos passivos do GARI. Então já vai colocando para aquecer aí o VAR, que daqui a pouco ele entra em cena. Antes eu vou trazer os pontos positivos e de atenção deste relatório em específico. Vendas dos 10 imóveis, aquele lucro contábil bem gordinho, bem bacana, e o portfólio 100% alugado, contrato de longo prazo, tudo isso que eu acabei de mencionar, pontos positivos. Agora, pontos de atenção, a estrutura está ficando complexa. Tá difícil para quem é iniciante entender isso daqui.
Passivos ocultos nos FIIs investidos, né? Não aparece ali naquele balanço consolidado ali do Gari. E uma dependência elevada de poucos inquilinos, né? Amiguinho VAR tá na tela para você aqui de fevereiro de 2024 até setembro de 2025. Caramba, tem pouco tempo, Rob. É que ele fez uma mudança. Antes ele se chamava GALG, era apenas de galpões logísticos. Tinha outro ticker, né? GALG 11 e tal. E aí ele mudou para Gari. Então aqui você está vendo desde que ele mudou para Gari. E desde que ele mudou para Gari, ele ganha a medalha de ouro, uma rentabilidade muito boa. Mas a gente vai dar uma conferida como é que era a rentabilidade dele antes da mudança. Ele iniciou como GALG em 2021 e até o dia da mudança ele pegou a última posição. Então a rentabilidade, quando ele se chamava GALG, com a estratégia de só galpões logísticos, foi ruim. A última vez que eu e você conversamos sobre ele foi no dia 25 de julho. E o que será que eu falei sobre o Gari 11 naquele dia? Nota final dele, 8,5. Por conta de tudo que eu falei para você até agora, ele permanece com a recomendação de compra aqui da nossa casa. No mês passado ele já estava com a recomendação de compra, permanece. E hoje, qual será a nota e a recomendação? A nota para esse último resultado, 8. E para a rentabilidade, sendo Gari, 10. GALG, não. Mas a gente está analisando o Gari ou o GALG? A gente está analisando o Gari. Nota 10 na rentabilidade. Medalha de ouro, um período difícil, bateu todo mundo. Recomendação. Ele estava com a bolinha verde, compra, e hoje permanece com a recomendação. Você quer a minha ajuda para a sua carteira de fundos imobiliários, ações, investimentos no exterior? Então você clica aqui no primeiro link aqui embaixo e abre a página da minha consultoria de investimentos. Basta você clicar nesse botão azul e preencher o formulário com o seu nome, o seu e-mail e o seu WhatsApp.